Graça e paz, meus queridos, uma vez mais reunidos em torno da palavra de Deus. Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor e dependemos dele para que a sua palavra alcance o coração dos seus servos, alcance o coração daqueles que nos ouvem. Eu quero convidar os amados a abrirem comigo a palavra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 24, indo até o verso 28. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, do verso 24 ao 28, diz assim as Escrituras: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Verso 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Meus queridos, esse texto da palavra do nosso Deus nos traz algumas orientações de como permanecer naquilo que aprendemos acerca de Cristo. Podemos dizer, como permanecer em Cristo. Meus queridos, vivemos tempos difíceis, como sempre dizemos, mas uma palavra que deve ficar marcada no nosso coração e deve sintetizar a nossa vida é o verbo permanecer. Nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele nos chamou. A palavra diz que nós vamos enfrentar labores, vamos enfrentar até perdas. Muitos servos de Deus, na sua caminhada, enfrentaram perdas. A Bíblia nos conta acerca de Moisés, ao deixar o Egito, com o povo de Israel ali no deserto. A palavra diz que ali no deserto de Zim, Moisés, ele sofre a perda de sua irmã Míriam, e em meio às lutas, às dificuldades, das intempéries do tempo no deserto, ele permaneceu firme. Você também, meu amado, minha amada, cada um de nós precisamos permanecer firmes. Não sabemos quando essa situação de pandemia vai mudar. Alguns têm dito, olha, nós vamos ter que adotar essas práticas de manutenção, de precaução a todo tempo. A vida não vai ser como antes da pandemia, mas é importante permanecer firme. Como diz o apóstolo João, quando ele percebe a perseguição que se abateu sobre a igreja em sua época. João, já da sua meia-idade até a sua terceira idade, podemos dizer assim, ele enfrentou extremas dificuldades, porque dominava em Roma um dos imperadores mais violentos, que era Domiciano. A tradição conta que antes de Domiciano exilar João na ilha de Pátimo, ele foi colocado dentro de um tacho fervente de piche quente, de óleo quente, e a história conta, a tradição conta que milagrosamente ele saiu ileso daquela situação, e por conta disso Domiciano resolveu exilá-lo na ilha de Pátimo. Eu fico pensando que sofrimento terrível, quão sofrida foi a vida da igreja naqueles dias, mas a tônica da igreja do passado era permanecer firme. E esse texto nos mostra, irmãos, algumas orientações para que os crentes permaneçam firmes. Primeiro,
nós precisamos entender o que o verso 24 diz. Olha o que o verso 24 diz: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. O que é que desde o princípio nós aprendemos? Aprendemos que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma, o próprio João nesta carta nos diz. Aprendemos que o verbo da vida veio entre nós, viveu como homem e morreu ali na cruz para nos dar a salvação. Isso deve permear o nosso pensamento e nós devemos estar agarrados a essa certeza, a essa segurança que o sacrifício de Jesus Cristo nos dá, meus amados. Então, a primeira orientação que João diz: permaneça firme naquilo que você aprendeu, permaneça firme naquilo que você ouviu. E ele continua no verso 24: se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem crê em mim vai ter vida, vida eterna, vida com abundância, vida próspera na presença dele. Mas é importante que em nenhum momento nós venhamos a nos desviar desta verdade. Precisamos ter cuidado com as novidades que se levantam. Verso 25: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, não permita que os meus olhos, a minha visão seja ofuscada, que a todo tempo eu possa compreender que o Senhor me deu vida eterna. O que é vida eterna? É vida de comunhão com o Eterno, é vida de andar com Deus, é vida de conhecer a Deus. Jesus, lá em João, capítulo 17, o evangelista João, o apóstolo João nos lembra que ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho, a quem o Senhor enviou. Então, meus queridos, naquele contexto de João, havia muitos ensinos falsos que estavam seduzindo o povo de Deus. Havia o gnosticismo que dizia que Jesus ele tinha forma humana, mas ele não era humano. Havia o gnosticismo dizendo que os anjos estavam acima do próprio Jesus, ensino falso que até hoje, nos nossos dias, garça no mundo e que nós precisamos colocar guarda no nosso pensamento, vestir o capacete da salvação, segurar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se guardar com o escudo da fé, como diz a palavra, o apóstolo Paulo dizendo, com o qual vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, meu irmão, nem tudo aquilo que vem com ares de novidade é alguma coisa que vem de Deus, é alguma coisa boa para a nossa vida, sabe? Ensinos com ares de novidade, ensinos que negam a divindade de Jesus Cristo. É interessante, eu tenho visto nesses dias de pandemia uma série chamada Ressurreição, que fala da história do povo muçulmano, e eu fico pensando que no próprio Corão fala de Jesus, fala do filho de Maria e José, mas que coisa terrível, que cegueira, eles preferem exaltar um homem, Maomé. Ele diz, Alá é Deus e Maomé o seu profeta. Há um único Deus, até aí eles acertaram, né? Mas infelizmente o enviado de Deus, que é Jesus Cristo, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco, eles têm rejeitado e partem para a eternidade, crendo em ensino falso, ensinos que negam a divindade de Cristo, sabe? Nos tempos de João, dizia-se que Jesus não era humano, ele não tinha um corpo como o nosso, era isso que o gnosticismo dizia, que ele tinha assim, a diferença é que ele não tinha, sabe, esse corpo humano, mas João diz e mostra na sua carta que o verbo da vida, nós tocamos no verbo da vida, só se pode tocar em algo que é corpóreo. Jesus tinha um corpo de carne e osso como nós, mas a diferença é que ele não tinha
pecado. Pelo contrário, ele veio nos resgatar da condenação do pecado, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você é livre, você é liberto em Cristo Jesus, por isso permaneça nele. Sabe, ensinos que exaltam a figura de anjos, como falei anteriormente, era isso que o gnosticismo fazia. Então nós podemos aprender que nem tudo que é novo serve para a igreja de Cristo. A mentira, meus amados, pode ser novinha, pode ter saído agora, surgido agora da mentalidade de alguém, longe da palavra de Deus, longe das Escrituras, mas ela não vai deixar de ser mentira, porque não tem compromisso com a verdade. Outra coisa que João nos fala aqui no versículo 26 e 27, ele diz: estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Verso 27, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes nenhuma necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensina, assim nela permaneceis. Interessante que naquela época os gnósticos diziam que somente eles tinham uma revelação especial enviada por anjos, e João está combatendo isso e dizendo: vocês têm a unção, vocês têm um poder inigualável dentro de vocês, algo que faz diferença na vida de vocês e que vocês não precisam ser ensinados por ninguém de fora, porque nós já temos a palavra de Deus, e essa unção que está dentro de nós é o Espírito Santo. Por isso, irmão, nós temos autoridade, nós temos força para rejeitar os enganadores. Nós lembramos quando Paulo disse lá em Atos capítulo 19, melhor dizendo, 29, dizia Paulo: eu sei que depois da minha partida entre vós, está falando para a igreja de Éfeso, entre vós vos penetrarão lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. E João diz aqui que o antídoto para que nós vençamos os enganadores é a unção que permanece dentro de nós. Que unção é essa? Nesses dias muitos falam de unção, e muitos dizem que quem pula, quem grita, quem perde o controle emocional, muitas vezes isso é atribuído à ação do Espírito Santo. E isso não tem nada de Espírito Santo. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O espírito que habita em nós, ele é um espírito de domínio próprio. Ele é um espírito que nos traz para o governo de Deus. É um espírito que nos traz para a direção certa e verdadeira do nosso Deus. E João diz que o antídoto contra esses enganadores é a unção que permanece dentro de nós, que é o Espírito Santo que está dentro do crente, que o sela para o dia da redenção final. Sabe quando o Espírito Santo vai sair de nós, irmãos? Somente no dia que nós estivermos na eternidade. Aliás, na eternidade nós permaneceremos com Ele. Até a eternidade, até o dia da redenção, o Espírito Santo vai estar conosco, porque quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo também vai sair da terra, porque o Espírito Santo está presente na terra por conta da igreja. Ele é o Consolador, Ele é o Paráclito, aquele que andaria conosco, que estaria lado a lado conosco. Jesus disse isso lá em João capítulo 16, ele diz: olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Ele não apenas estará convosco, mas estará dentro de vós. Que segurança abençoada essa unção nos dá. Então, esteja atento aos enganadores, cuidado com ensinos falsos, permaneça na direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ensina a buscar o verdadeiro conhecimento de Deus. O Espírito Santo vai nos direcionar para as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo não vai dirigir os homens a fantasias. Há um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, que é do Benihim, que é uma heresia terrível, e que nesse livro ele diz que
quando estava no banheiro, ao barbear-se, ao se preparar, o Espírito Santo toca no ombro dele e começa a falar com ele. Que coisa terrível! Nós não encontramos isso nas Escrituras. Nós encontramos um Espírito Santo que está dentro, que sela o crente, que prepara o crente para viver para a glória de Deus aqui na terra e para viver eternamente com Deus na eternidade. Então dependamos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos fala, o Espírito Santo ora por nós. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece as intenções de Deus, ele sabe o que é bom para você e para mim, meu irmão. Então, aprendamos com João, ele diz: a unção que vós recebeste, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não mentirosa, como ela vos ensinou, assim permaneça. Verso 28, e ele dá a orientação final, ele diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos na sua vinda. Meus queridos, até a volta de Jesus, nós não sabemos quando é, nem marcamos data. Sabemos que a igreja vai enfrentar as dores, o princípio de dores, lá em Mateus capítulo 24 nos fala isso, Mateus capítulo 25, mas nós não sabemos, nem marcamos data para a volta de Jesus. Fato é que tudo que nós estamos vivendo, essa opressão, essa sensação de insegurança, essa instabilidade, isso nos mostra, irmãos, que esse mundo nós não devemos colocar nossa confiança nesse mundo. Nós precisamos colocar os nossos olhos na eternidade, porque é de lá que vem o nosso Senhor. E a palavra diz que na volta de Jesus, ele vai ficar sobre as nuvens e vai chamar aqueles que pertencem a ele para um dia gozarem na eternidade com ele. Eu pergunto, será que eu e vocês estaremos prontos? Estaremos firmes? Então veja que esses versículos nos dizem: permaneça, permaneça, esteja atento aos ensinos falsos, esteja atento aos enganadores, esteja atento ao que o Senhor nos ensina, esteja atento à voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que capacita o crente para ele vencer, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos orienta a toda a verdade, é através dele que podemos discernir as verdades das mentiras, é nele que nós permanecemos na comunhão com Deus. É isso que o Senhor nos ensina. E ele diz: agora, filhinhos, uma maneira carinhosa de João falar para 3 classes de pessoas que haviam na igreja. Ele diz: eu vos escrevi paz, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Filhinhos, eu vos escrevi, porque a palavra permanece em vós. Filhinhos, eu vos escrevi, porque os vossos pecados já foram perdoados através de Jesus Cristo. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Então essa era a maneira carinhosa do apóstolo do amor falar com os seus discípulos. Ele diz: filhinhos, permaneçam nele. Há muitas coisas que querem desviar a nossa visão dele. É por isso que o autor aos Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então permaneça firme. Não deixe que os vendavais da vida, não deixe que as tribulações da vida, as angústias da vida, não deixe que as lutas, os ataques do mal venham a demover você desta firmeza. Você foi plantado, você foi edificado sobre a rocha. Você é um discípulo de Jesus, que você edificou a sua casa sobre a rocha que é Ele.
e que virão os vendavais, as tempestades, pode bater com ímpeto sobre a sua vida, mas não vai prevalecer sobre a sua vida, porque quem prevalece sobre a sua vida é Jesus Cristo. Amado irmão, irmã, que Deus te abençoe e que você permaneça até o fim, até a chamada final com Jesus, na presença dele. Que Deus abençoe a todos. A paz.